Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Parece piada, mas aconteceu de verdade. Milhares de brasileiros acreditaram que poderiam ficar ricos investindo em ervas trazas. Sim, ervas trazas. A promessa parecia simples. Você comprava aves. A empresa cuidava delas. Depois, recomprava os animais. E você recebia um lucro alto. Muito alto. Para muita gente, parecia um negócio rural moderno. Uma oportunidade diferente. Uma forma inteligente de ganhar dinheiro com criação de animais. O nome dessa promessa era Avestruz Master. Uma empresa que saiu de Goiás e virou um dos casos mais famosos de pirâmide financeira do Brasil. Segundo reportagens, a promessa chegava a rendimentos de até 10% ao mês. O investidor comprava contratos ligados a casais de ervas trazas. Mas, na prática, as autoridades apontaram que o dinheiro dos novos participantes sustentava os pagamentos dos antigos. Enquanto entrava gente nova, o sistema parecia funcionar. Quando a entrada diminuiu, a ilusão começou a desabar. Essa é a história da Avestruz Master. A pirâmide que prometia riqueza com avestruz. E devorou a economia de milhares de pessoas. A Avestruz Master nasceu em Goiânia. No fim dos anos 90, a criação de ervas trazas começou a parecer uma novidade promissora no Brasil. A carne era vista como exótica. O couro podia ter valor. As penas, os ovos e outros produtos também eram apresentados como oportunidades. Para quem olhava de fora, parecia um mercado novo, com muito potencial. E toda novidade cria curiosidade. A empresa soube usar isso muito bem. A mensagem era sedutora. Não era um investimento comum. Não era apenas dinheiro parado. Era agronegócio. Era produção. Era animal. Era algo físico. O investidor podia imaginar que seu dinheiro estava ligado a aves reais, fazendas reais e uma cadeia produtiva real. Isso dava sensação de segurança. Afinal, muita gente pensava: se existem os animais, existe o negócio. Se existe fazenda, existe produção. Se existe contrato, deve ser sério. Mas essa sensação podia enganar. O modelo era apresentado como compra de ervas trazas. O investidor comprava os animais por meio de contratos. A empresa ficava responsável pela criação. Depois, prometia recomprar os ervas trazas com valorização. Em teoria, todos ganhavam. O investidor não precisava cuidar das aves. A empresa cuidava da criação. E o dinheiro voltava com lucro. Parecia perfeito. Mas investimento perfeito demais quase sempre esconde perigo. A promessa de retorno alto chamava a atenção. 10% ao mês é um número absurdo para qualquer negócio normal. Em um ano, isso poderia multiplicar o capital de uma forma que poucos investimentos reais conseguem. Mesmo assim, muita gente acreditou. Por quê? Porque a história parecia concreta. Não era uma tela de computador. Não era uma criptomoeda difícil de entender. Não era uma promessa abstrata. Era uma ave. Um animal grande. Visível. Rural. Quase impossível de associar a golpe para muitas pessoas. Esse foi o poder da Avestruz Master. Ela transformou uma pirâmide em algo com aparência de agronegócio. E no Brasil, agronegócio passa a sensação de riqueza. Fazenda. Produção. Exportação. Comida. Animais. Terra. Tudo isso parece sólido. A empresa também investiu forte em publicidade. Reportagens apontam que, em 2004, os gastos com publicidade chegaram a milhões de reais. Ao mesmo tempo, os gastos com ração teriam sido muito menores. Esse contraste chamou atenção. Se a empresa realmente tinha tantas aves, por que gastava tanto mais com propaganda do que com a alimentação dos animais? Essa pergunta era perigosa. Mas nem todo mundo queria fazer perguntas. Quando as pessoas estão vendo promessas de lucro, muitas preferem acreditar. E a Avestruz Master cresceu rápido. A rede de investidores aumentou. A empresa ganhou fama. Muita gente entrou por indicação. Amigos chamavam amigos. Parentes chamavam parentes. Conhecidos diziam que estavam ganhando. E, no começo, alguns recebiam. Esse é o combustível de toda a pirâmide. Os primeiros pagamentos criam prova social. A pessoa recebe e conta para outras. Mostra comprovante. Defende a empresa. Reinveste. E ajuda a trazer mais dinheiro para dentro. A confiança cresce não porque o negócio é sólido, mas porque parece estar funcionando.
Só que uma pirâmide precisa de uma coisa acima de tudo: novas pessoas entrando. Sempre. Enquanto a base cresce, a promessa continua viva. Mas nenhuma base cresce para sempre. Uma hora, o número de novos investidores não acompanha a obrigação de pagar os antigos. Uma hora, os saques aumentam. Uma hora, a conta não fecha. E quando isso acontece, a verdade aparece. No caso da Avestruz Master, as dúvidas começaram a crescer. Jornalistas passaram a questionar a viabilidade do negócio. Órgãos de defesa do consumidor receberam denúncias. A CVM também analisou o caso, porque a empresa vendia contratos com promessa de rentabilidade. Para a CVM, esse tipo de contrato podia ser visto como investimento coletivo, exigindo registro e regras próprias. A empresa tentou se adaptar usando certificados de produto rural. Na teoria, o investidor não estaria comprando um investimento financeiro. Estaria comprando animais. Mas a promessa de rentabilidade continuava no centro da história. E quando existe promessa de retorno garantido, o alerta precisa acender. O Ministério Público Federal passou a atuar no caso. Para o MPF, o negócio funcionava como uma espécie de pirâmide financeira. O retorno dependia da entrada de novos investidores. Em 2006, empresas do grupo foram fechadas após denúncia dos procuradores. A acusação envolvia crimes contra o sistema financeiro, contra a economia popular e contra as relações de consumo. O sonho do avestruz milionário desabou. E o impacto foi enorme. Segundo reportagens, cerca de 40 mil pessoas foram afetadas. O prejuízo estimado chegou a R$ 1 bilhão. A lista de credores era imensa. Gente comum. Famílias. Trabalhadores. Pequenos empresários. Pessoas que colocaram economias em um negócio que parecia real. Muitos não tinham perfil de investidores profissionais. Eram pessoas que viram uma oportunidade diferente. Que confiaram em conhecidos. Que acreditaram na propaganda. Que acharam que estavam entrando em um mercado promissor. Mas, quando a empresa caiu, descobriram que talvez as aves nunca fossem suficientes para sustentar o que havia sido prometido. Esse é um dos pontos mais chocantes. A empresa teria comercializado um número muito maior de aves do que realmente possuía. Ou seja, havia mais promessas do que ervas trazas. Mais contratos do que produção. Mais sonho do que realidade. E quando isso acontece, o colapso é inevitável. A história da Avestruz Master parece absurda hoje. Mas ela ensina algo muito sério. Golpes financeiros se adaptam ao desejo da época. Em alguns momentos, usam boi. Em outros, avestruz. Depois usam internet. Depois usam Bitcoin. Depois usam Forex. Depois usam robôs. A embalagem muda. Mas a promessa é quase sempre a mesma. Ganhe muito. Ganhe rápido. Corra antes que acabe. Confie no sistema. E indique outras pessoas. A Avestruz Master não vendia apenas ervas trazas. Vendia esperança. Vendia a ideia de que uma pessoa comum poderia entrar em um mercado novo antes de todo mundo. Vendia a sensação de participar de uma riqueza escondida. Vendia o sonho de ganhar dinheiro sem precisar administrar uma fazenda. Esse tipo de promessa fala diretamente com uma dor humana. O desejo de melhorar de vida. O medo de perder uma oportunidade. A vontade de acreditar que existe um caminho mais rápido. E é nesse ponto que o golpe encontra espaço. A pessoa não entra porque quer ser enganada. Ela entra porque quer acreditar. Acreditar que encontrou algo seguro. Acreditar que está fazendo uma escolha inteligente. Acreditar que pode multiplicar o dinheiro. Acreditar que dessa vez é diferente. Mas investimento real não precisa fugir de perguntas. De onde vem o lucro? Quem compra o produto final? Qual é o tamanho real do mercado? Quantos animais existem? Quem fiscaliza? O retorno é garantido. Por que é tão alto? Se as respostas forem confusas, o perigo já começou. A Avestruz Master deixou uma lição clara. Quando um negócio promete retorno alto demais, constante demais e fácil demais, desconfie. Mesmo que pareça agronegócio. Mesmo que tenha contrato. Mesmo que tenha propaganda. Mesmo que outras pessoas digam que receberam. Comprovante de pagamento não prova sustentabilidade. Propaganda não prova solidez. Animal real não prova negócio real. E contrato bonito não transforma pirâmide em investimento. No fim, a Avestruz Master virou símbolo de uma das fraudes mais curiosas e dolarussas do Brasil. Curiosa porque envolvia ervas trazas.
Dolorosa porque destruiu a economia de milhares de pessoas. O que parecia uma oportunidade rural moderna terminou em processos, condenações, credores e prejuízo. A promessa era simples: comprar avestruz, esperar e lucrar. Mas a realidade foi outra. Muita gente comprou um sonho e recebeu uma dívida emocional. Porque quando a pirâmide cai, o dinheiro some. Mas a vergonha, a culpa e a dor ficam. A Avestruz Master mostrou ao Brasil uma verdade antiga. Não existe lucro mágico. Nem no banco. Nem na internet. Nem na fazenda. Nem mesmo em cima de um avestruz. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.